Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo. Seja bem-vindo, muito obrigado por já estar aí. Que bom te encontrar novamente, que bom poder ver você. Na verdade, saber que você passou, não é? Ver você eu não vou, mas eu fico sabendo quando você passa aqui pelo número de visualização ou quando você deixa um comentário. Eu fico feliz quando as pessoas deixam algum comentário aqui e eu olho um por um e procuro curtir cada um dos comentários, porque é um sinal que eu vejo quando você passou por aqui e sei quem é você. Porque a contagem de visualização fica no cantinho aqui. Mas eu só sei quem foi essas pessoas quando você deixa um comentário abaixo. Então eu fico feliz quando está um comentário que eu posso saber, né? Ver que você passou. Para você está me assistindo, você que assiste pela internet e pelas algumas plataformas. Você que me ouve pelo rádio, meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Agora eu quero já convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos seguindo aqui. Paulo está falando com aquela igreja de Corinto sobre a edificação da igreja, não é? Ele está falando sobre a igreja como santuário, habitação de Deus. Paulo vai falando sobre como a gente está construindo isso, não é? Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 3, versículos 18 a 20. Nós devemos construir de acordo com o plano correto. Se nós quisermos construir do jeito que Deus quer, eu preciso construir dentro do plano correto. Paulo diz que há uma sabedoria do mundo que funciona para o mundo, mas não funciona para a igreja. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. Eu espero que você leia os versículos 18, 19 e 20. Paulo fala dessa sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo não funciona para a igreja. Por quê? Porque a sabedoria do mundo é diferente da sabedoria da igreja. É por isso que as coisas de Deus, a vida cristã, a edificação de uma igreja, a nossa vida como servos de Deus, ela precisa ser pautada dentro da sabedoria de Deus e não da humana. Então, as pessoas não entendem isso, não discernem isso. Aquilo que o mundo valoriza, o reino de Deus despreza. Ou você acha que o reino deste mundo, das trevas, ele vai valorizar aquilo que Deus despreza? Ou você acha que esse mundo de trevas vai valorizar aquilo que Deus considera como importante? Não vai, são reinos opostos. Então, o reino de Deus despreza o que o mundo valoriza. O reino de Deus está em posição invertida, de ponta cabeça contra esse mundo. Ele não comunga, não tem como. O reino de Deus tem valores diferentes do reino desse mundo. A igreja não é uma empresa secular. Por isso que pessoas, por mais sábias, inteligentes, que dominem técnicas, assuntos, que seja, ele não tem a aptidão, a habilidade para querer orientar, instruir como a igreja deve funcionar. Porque não funciona de forma humana. Ela se funciona de forma espiritual, na direção do Espírito Santo. A igreja primitiva não tinha nenhum dos segredos de sucesso desse mundo. A igreja primitiva, ela não tinha riqueza, não tinham propriedades, eles não tinham influência nos governos, eles não tinham tesouros escondidos, eles não tinham, a maioria de seus obreiros não eram compostas de grandes intelectuais, a maioria dos seus membros não era composta de grandes celebridades. Contudo, a igreja primitiva, apesar de todas essas limitações, colocaram o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Por causa de Deus, da direção do Espírito Santo em todas as coisas. O que nós vemos hoje, na grande maioria, os grandes movimentos hoje, chamado igreja, são igrejas milionárias, são igrejas que se tornam empresas com sucesso. Esses dias falar de uma igreja que está abrindo o próprio banco agora. Igrejas com estruturas milionárias, com avião, com sedes gigantescas, dinheiros e influência. São igrejas que são verdadeiros partidos políticos, que lançam seus candidatos a vereadores, deputados, senadores. São igrejas que têm influência, que têm dinheiro,
que são pessoas intelectuais, que ali para você ser qualquer líder daquela igreja, você tem que ter um mestrado, um doutorado, você tem que ser uma pessoa extremamente estudada. Sabe, são igrejas que a maioria dos seus membros, compostos de gente rica, celebridades e tudo mais. E sabe o que acontece na grande maioria das vezes? Escândalos, um atrás do outro. Porque essas igrejas, chamadas igrejas, e eu uso sempre esse termo, chamadas, porque muitas vezes nesses lugares eu não vejo isso como igreja, elas faltam a unção, faltam a direção do Espírito. Pode ter movimento, pode ter simulação, pode ter coisa que parece Deus, mas longe de verdadeiramente ser Deus. E eu falo isso com muito temor, mas também com muita consciência da seriedade desse assunto. O Wisby diz que o mundo depende de dinheiro, promoção, prestígio, pessoas, influências, mas a igreja depende de oração e do poder do Espírito Santo, de humildade, sacrifício, serviço. O bem-aventurado no reino de Deus é o humilde de espírito e não o arrogante. O bem-aventurado é o manso, não o bravo, que tenta dominar os tesouros pela força, pela crueldade. Isso não parte de Deus, isso não vem de Deus. O bem-aventurado no reino de Deus é o que chora, não o que faz os outros chorar. O bem-aventurado no reino de Deus é o coração puro e não o conquistador. O maior no reino de Deus é o que serve e não aquele que é colocado num pedestal para ser bajulado, adorado, venerado. Aquele que fica lá em cima, que todo mundo quer tocar nele, e quer pegar uma toalhinha dele, quer pegar algo que passou na mão dele, quer que ele ponha a mão na cabeça, como se ele fosse algo acima dos outros. Isso não é o reino de Deus, isso não é o que a Bíblia nos diz. Se nós estamos querendo construir a casa de Deus, nós devemos usar o plano certo. A igreja que imita o mundo pode ter sucesso em um tempo, mas no dia final vai se cobrir de cinza, porque a sua obra não resistirá ao fogo. Que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê sabedoria para buscarmos a Deus em simplicidade, na palavra, não caindo nesses engodos de heresias, de ensinos falsos que existem nesse mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe a sua igreja. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.